Olá, seja bem-vindo a mais essa atividade do canal de Nova Acrópole aqui no YouTube. Hoje o nosso tema será um tema artístico. Vamos falar sobre o compositor russo Piotr Ilyich Tchaikovsky. Com certeza, o compositor russo mais conhecido e mais popular. Ele foi um compositor do período romântico, nacionalista, da escola nacionalista. Esse período romântico da música que aconteceu em princípios do século XIX e se alongou por todo o século praticamente, foi iniciado por Beethoven e chegou a um momento onde existia essa ideia do nacionalismo. Então, os elementos musicais próprios de cada país, muitas vezes elementos folclóricos, foram agregados a essa música mais universal, a essa música erudita clássica. Existiam outros compositores, existiu toda uma escola nacionalista russa muito forte, e Tchaikovsky com certeza foi o mais popular desses compositores. Suas composições são muito famosas, como por exemplo os balés, O Lago do Cisne, A Bela Adormecida, O Quebra-Nozes. É muito difícil que alguém não tenha nunca ouvido uma música de Tchaikovsky. A sua música sinfônica, além dos balés, também é muito conhecida. E eu citaria o Concerto número 1 para piano e orquestra, que é conhecido por todos. O intuito é a gente falar um pouco da sua biografia, da sua obra, alguns pontos que são muito curiosos e que nós podemos aproveitar para fazer algumas reflexões. Então, o Tchaikovsky nasceu no dia 7 de maio de 1840 e morreu em 1893, ou seja, com 53 anos, ainda bastante jovem. O seu pai chamava Ilya Petrovich Tchaikovsky, que era um engenheiro das minas do governo, trabalhava para o governo e era também um militar. Sua mãe chamava Alexandra Andreevna e ao todo Tchaikovsky teve 6 irmãos. Alguns desses irmãos tiveram vários filhos, né? E ele teve então convivência com vários sobrinhos quando estava já na idade adulta. Como todo grande gênio, como Tchaikovsky, foi um menino prodígio. Então, aos 5 anos, ele começou a aprender piano. Isso não é uma novidade, se você olhar, todos os gênios que nós tivemos na música, praticamente todos foram precoces. Mas é engraçado que também naquela época existia o mesmo problema que ainda hoje há. Então, a preocupação da família de que ele tivesse uma carreira que garantisse uma vida financeira estável, então ele foi estudar Direito em São Petersburgo, que era uma capital bem, vamos dizer assim, bem inovadora, bem ocidentalizada, e lá ele então fez toda a faculdade de Direito, se formou, e em 1859, já então com 19 anos, ele passou a ser um funcionário público do Ministério de Justiça, ficou aí por 4 anos. Em paralelo a esse estudo do Direito, ele manteve estudando música, piano, estudou com um dos grandes pianistas e professores da época, que chamava Rudolf Kindinger, que era então muito conhecido. Inclusive o seu pai, o pai de Tchaikovsky, Ilya, pagou vamos dizer assim, uma avaliação com esse professor para que ele pudesse ter certeza que Tchaikovsky seria bem sucedido como artista. E esse professor disse que não, que ele não tinha nenhum diferencial e que recomendou que ele não seguisse essa carreira. E assim foi feito. Ele, como eu falei, se tornou um funcionário público, mas quando ele teve muita certeza de que ele poderia se manter como músico, ele abandonou esse trabalho de funcionalismo público e passou a estudar no Conservatório de Música de São Petersburgo, na verdade paralelamente. E dali a mais 4 anos, em 1866, ele já era o professor do Conservatório de Moscou. Bom, sobre a vida amorosa, sempre as pessoas gostam de saber, e eu acho que a gente tem que dar essa informação. Ele teve alguns problemas, como todo mundo. Ele se apaixonou por uma soprano belga chamada Désirée Arthaud, e em 1868 eles estavam comprometidos a se casar, mas ela repentinamente se casou com um membro da orquestra. Em 1877, já 11 anos depois, quando ele tinha 37 anos, ele se casou
com a Antonina Milikova, e foi um casamento que não durou nem um ano e depois houve uma crise emocional muito forte. Tchaikovsky, ele era homossexual e naquela época, isso, na sociedade russa, esse fato traria para ele muitos problemas. Então, aparentemente, ele escondia isso, tentava esconder isso para que ele não sofresse as reprovações que com certeza sofreria naquela época, e também a própria família. E estava compondo, nessa época já tinha composto 4 sinfonias, uma ópera, Eugênio Onegin, que até hoje faz parte do repertório, concerto para violino, enfim, grandes obras da sua carreira já estavam compostas a esse momento. Então eu estou fazendo uma biografia relacionando mais a parte da vida, né, dos acontecimentos gerais, mas ele seguia compondo sempre, durante toda a vida ele compôs. Bom, e aí teve um fato que é bem curioso, nessa época, quando ele desmanchou esse casamento, em 77, ele conheceu, ou ficou conhecido por uma viúva de um empresário, chamada Nedjeda von Meck. Ela, então, era viúva de um grande empresário, então ela tinha muito recurso, e ela era uma grande admiradora das obras de Tchaikovsky, então ela resolveu ser um mecenas. E também acabou se transformando numa amiga e confidente. Porém, eles nunca se encontraram, eles tinham uma relação epistolar, através de cartas. E conta-se que eles escreveram aí, ao longo de 13 anos de relação, né, que foi de 1877 a 1890, eles escreveram mais de 1000 cartas, trocaram mais de 1000 cartas. E ele era muito aberto com ela, mais do que com qualquer outra pessoa, apesar de nunca tê-la conhecido. E ela, então, manteve um aporte econômico mensal para ele, e ele pôde, então, se dedicar durante muito tempo exclusivamente à composição, e só terminou de uma maneira abrupta, muito provavelmente porque ela faliu. Os negócios deixaram de funcionar e ela não pôde mais fazer esse aporte. A música de Tchaikovsky, ela tem uma característica que não estava presente na música russa daquela época. Ela tem uma intensidade emocional muito forte. As melodias que Tchaikovsky conseguia compor, e nisso ele era muito bom, são muito tocantes, são muito comoventes, são muito expressivas, e expressam emoções muito pessoais às vezes. E isso não era comum na música russa daquela época. Então, o Tchaikovsky provavelmente foi um compositor muito popular por essa sua capacidade. Ele foi criticado por alguns especialistas como tendo uma música muito simplória, como tendo uma música sem inovação, sem muitos recursos técnicos. Mas isso ficou muito restrito à crítica, vamos dizer assim, especializada. Isso até, inclusive, perdurou durante algum tempo, até pouco tempo. Até o início do século XX, as primeiras décadas do século XX, a música de Tchaikovsky era considerada uma música simplória, uma música não desenvolvida tecnicamente. Mas com o tempo, essa visão deixou de existir. Na verdade, nós temos uma música muito pautada realmente por uma simplicidade melódica, é muito simples de entender a música de Tchaikovsky, é muito simples de gostar da música de Tchaikovsky. E isso já é algo bastante suficiente para considerá-lo um grande decodificador das grandes emoções humanas para nós, através da arte, através da música. Então, ele foi ganhando fama, foi ganhando audiência, foi ganhando admiradores à medida que sua vida ia passando. E houve um processo muito interessante, muito importante, talvez o ponto fundamental aí da vida de Tchaikovsky tenha sido o processo que ele participou de criação de um balé, de uma música russa mais nacional, como se fosse uma identidade nacional, e que definiu um pouco melhor esse processo de ocidentalização, por assim dizer, da Rússia. Obviamente que estamos falando sempre aqui de uma maneira bem geral. Mas o que ocorre é que, basicamente em 1890, um pouco antes, 1884, o czar russo da época, o Alexandre III, ele começou a impulsionar a produção de balés. E aí trouxe
pessoas muito reconhecidas para poder pensar nesses balés. Uma desses profissionais era um francês chamado Marius Petipa, e que juntamente com Tchaikovsky puderam compor aí pelo menos 2 balés de muita importância nessa época. E o principal deles, que foi estreado em 1890, que foi o balé A Bela Adormecida. Esse balé é considerado assim um marco de toda a história do balé que veio depois, justamente porque ele trouxe elementos próprios vamos dizer, da cultura russa. Ele também tem elementos que exploram elementos de outras culturas. A música que foi composta para ele não é só uma música de acompanhamento, não é só para ser dançada, é uma música forte, dramática também, que poderia ser ouvido por nós mesmo sem a dança, mesmo sem o bailado. E também a participação de Petipa até hoje, essas melodias, esses bailados, né, como se fala, essas coreografias, são feitas ainda da mesma maneira. Obviamente que existem outras versões da dança, mas até hoje se dança também essa versão mais clássica, que foi proposta por Petipa e também por Tchaikovsky. Então, meio que ele ficou marcado como sendo o compositor russo que sintetizou todo um processo histórico. Isso aconteceu na Itália também com Verdi, que compôs uma música muito famosa, o Coro dos Escravos Hebreus, né, Vá Pensiero, que faz parte da ópera Nabucco, que praticamente se transformou num hino na Itália, num hino literalmente. Todo mundo conhece e tem aquela música como um símbolo nacional. É interessante como a arte ela consegue gerar esse tipo de processo, consegue trabalhar uma ideia, né, uma ideia que não é fácil de expressar através de textos, palavras, de coisas rebuscadas, mas que essa ideia representa às vezes muito da alma daquele povo, né, que eu estou chamando de identidade, né? Representa o espírito às vezes daquele povo, daquele momento histórico. Dessa maneira, então, ele realizou então esses balés mais para o final da sua vida, em 1890, A Bela Adormecida. Ele também foi reconhecido como doutor honoris causa na Universidade de Cambridge, em 1893, no ano de sua morte. E em 6 de novembro, como eu falei, em 1893, ele morre em São Petersburgo, ainda de uma forma bastante repentina e ainda bastante jovem. Mas o intuito, né, de que nós falemos de Tchaikovsky é conhecer um pouquinho rapidamente a sua biografia, é também realçar esses pontos que foram importantes da obra dele, já que ele deixou esse legado de ter criado uma música que de uma certa maneira tem a ver com o espírito daquele país. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem aprofundar um pouquinho mais nesse tema, no Acrópole Play a gente tem alguns episódios na série Gênios da Música, são 4 episódios, onde todos esses elementos são um pouco mais detalhados.